Fala, amantes do esporte, sejam todos muito bem-vindos ao Sports 4. E o acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton continua repercutindo muito na mídia. De quem foi a culpa? Dava para evitar? Bom, como todos já sabem, Hamilton foi punido, portanto, considerado culpado pela direção de prova. Mas será que foi assim mesmo? Vamos fazer juntos uma análise de toda aquela primeira volta? Verstappen não largou bem como de costume e Hamilton chegou a ficar na frente por alguns segundos. Vejam só, Verstappen recuperou a posição por fora do traçado e ainda voltou para cima de Hamilton, que teve que tirar o pé e sair do traçado ideal para evitar o acidente. E é legal notar também que os carros que vêm atrás fazem a linha que Hamilton teve que evitar. Já na reta oposta, Hamilton tenta o primeiro drible no piloto da Red Bull, que joga o carro para dentro novamente. Hamilton volta e coloca o carro lado a lado. Verstappen volta para o meio da pista e os dois quase se tocam em plena reta. E lá no final, quase houve o toque novamente. Hamilton abre a curva e evita de novo o acidente. Verstappen tinha carro para ganhar a corrida nas voltas seguintes, mas preferiu jogar tudo na primeira volta. E aqui não é um julgamento se Max errou ou não. Qualquer piloto combativo, como é Max, Hamilton, Senna, Piquet, Lauda e tantos outros, faria a mesma coisa. Mas o fato é que o acidente já havia sido evitado em duas oportunidades antes de acontecer. E veio a subida da Copse, a curva onde Christian Horner disse que é proibido ultrapassar. E falando em proibição, diversas equipes, dirigentes e pilotos se mostraram contra os ataques racistas que Lewis Hamilton sofreu em suas redes sociais. Um absurdo que não tem tamanho. Completamente incabível uma coisa dessas. Vale aqui o registro de que o Sports 4 repudia qualquer ato de discriminação, qualquer ato de violência, qualquer resquício que seja de racismo. Mas vamos voltar para a subida da Copse. Hamilton de novo dá um drible em Verstappen, que tentou fechar a porta pelo lado de fora. Hamilton volta para dentro e consegue emparelhar o carro. Mas a Copse é uma curva de altíssima velocidade, é bem complicado estar pelo lado de fora ali. Hamilton, por exemplo, fez sua última tentativa na corrida curta de sábado, justamente nessa curva, e teve que tirar o pé. Poderia ter ido por fora e tentado a mesma manobra que Verstappen. Mas valeria o risco de ter o carro destruído e ter que largar nas últimas posições no domingo? Max freia mais tarde e traz o carro para dentro, e nessa hora temos a colisão. Hamilton tinha o lado de dentro, e se é verdade que tinha espaço para estar mais à direita, Max tinha mais da metade da pista para fazer a curva por fora. Mas aí entra a altíssima velocidade e a dificuldade de fazer essa curva desse jeito. Leclerc tentou isso no ataque de Hamilton no final da corrida, e o resultado foi esse. Hamilton toma uma linha e segura o volante. Mesmo após a batida, o inglês continua firme na direção. Hamilton não alarga a curva e atinge Verstappen. Ele escolheu a trajetória quando estavam lado a lado. Tirar o pé ou não é uma outra história. Verstappen vinha por fora e tentou fazer a curva como se não houvesse nenhuma disputa em curso. A mudança brusca para dentro da curva vem de Verstappen. E o que Hamilton poderia ter feito para evitar o toque era ter tirado o pé novamente, coisa que já havia feito duas vezes antes. Hamilton não empurra Max para fora, e sim Max tenta fazer a tomada, como fez duas outras vezes, como se não houvesse alguém do lado, e óbvio, pelo resultado de sua ação, que havia outro carro ali. Verstappen e Red Bull, claro, farão barulho, e a direção de prova precisava dar uma resposta. E foi um acidente gravíssimo, apesar da imagem de Verstappen saindo andando do carro trazer aquele conforto imediato a quem está assistindo. As consequências poderiam ter sido graves devido à desaceleração. Mas olhando de todas as formas aqui, na nossa opinião, foi um acidente de corrida. Os dois poderiam ter tomado linhas diferentes, os dois poderiam ter feito coisas diferentes. Hamilton poderia ter tirado o pé, Max poderia ter alargado um pouco mais a curva. E como ninguém tentou evitar, o resultado foi o que vimos ontem. Max no muro e a vitória de Lewis Hamilton. E para você, amante de esporte, deixe pra gente nos comentários o que vocês acharam. Acidente de corrida? Culpa de Max? Culpa de Hamilton? Deixe pra gente nos comentários. E nós vamos continuar acompanhando tudo aqui da corrida para vocês. E daqui a pouquinho já tem Fórmula 1 de novo. No final de semana do dia 1º de agosto já tem GP da Hungria. E vamos acompanhar aqui com vocês também. E para não perder nada disso,
Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vem com a gente, vem pro Esportes For.